Olá! Na nossa aula de hoje, nós falaremos na unidade 3 sobre o tempo passa. Essa atividade, essa página do livro de vocês, ela vem repleta apenas de imagens, gravuras. Veja só. Só que observando, a gente vê que temos algumas perguntinhas para conversarmos. O que a menina da página 60 está olhando, o que ela está imaginando, ela vai se parecer mais com um adulto ou com um bebê com o passar do tempo. O que você consegue observar quando observa essa imagem? Vejam que ela está olhando um álbum de fotografias. Estão vendo? A bebezinha vai crescendo, vai se tornando maior. Seguindo a nossa linha de raciocínio, podemos observar o avô, o pai e o filho. Vejam só. Ou pode ser até mesmo a mesma pessoa. Ele segurando o quadro de momentos da vida dele. Momentos dele criança, ele adulto e ele mais velho. É isso, gente. Nós vamos falar sobre as fases da vida. As principais etapas da vida humana são infância, adolescência, fase adulta e velhice. Há também as fases de transição entre as etapas da vida, como a puberdade, juventude e as mulheres que passam por uma fase chamada climatério. Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida: o nascimento, que é o início de tudo, e a morte, que é quando tudo acaba. O período entre o nascimento e a morte varia bastante, de acordo com a espécie e diversos outros fatores, como a qualidade de vida, questões sociais, econômicas e sanitárias. No período da infância, é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Nessa fase, passamos por grandes momentos de aprendizagem, experiências, evolução, descobrimos o mundo e como a sociedade se relaciona e desenvolve. É quando começamos a falar, andar, escrever, criamos o nosso próprio pensamento. Nessa fase, necessitamos e dependemos de responsáveis para orientar o nosso desenvolvimento. Entre a fase da infância e da adolescência, existe um período de transição chamado de puberdade, que acontece em meninas entre 8 a 13 anos e nos meninos de 9 aos 14 anos. Veja aí uma fase de criança, que é aquele momento onde a gente brinca, a vida é mais leve. No período da adolescência, a fase da adolescência normalmente vai dos 12 aos 20 anos de idade. Nessa fase, ocorrem muitas transformações no corpo e na nossa mente. Nas meninas, o corpo sofre várias mudanças e surge a menstruação. Nos meninos, ocorre alteração na voz, os pelos começam a crescer e ocorrem grandes mudanças no corpo. É uma fase de grande transformação social, pois é quando começamos a ter relações amorosas com outras pessoas e começamos a trabalhar. A faixa etária entre os 16 e 29 anos pode ser chamada de juventude, que é uma fase de transição entre a adolescência e a fase adulta. Olha aí, vários adolescentes estudando, lendo, jogando. A fase adulta. Na fase adulta, tem início por volta dos 20 anos de idade. Aqui a mudança que ocorre na adolescência já se estabilizaram. E a responsabilidade aumenta bastante. Em alguns casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente, de forma completa ou parcial, por meio do trabalho. Geralmente, nessa fase, que as pessoas costumam construir uma nova família. É um momento de grandes relações sociais, culturais e econômicas. As mulheres, entre os 35 e 65 anos, passam por uma transição chamada climatério, que é quando o corpo começa a se preparar para o fim da menstruação, a menopausa. Por fim, chegamos à velhice. Essa fase também é chamada de terceira, ou melhor idade. É aqui, ou um pouco antes, que os cabelos começam a embranquecer. A pele se apresenta mais enrugada e, em muitos casos, principalmente em idades
mais avançadas, alguns problemas de saúde surgem. A Organização Mundial de Saúde afirma que podemos considerar que a velhice se inicia a partir dos 75 anos, já que muitas pessoas de 60, 65 anos de hoje continuam ativas no mercado de trabalho e com uma boa qualidade e expectativas de vida. Mas essa data de início da velhice depende muito das condições sociais e econômicas de cada país em questão. Então, nós precisamos viver bem, procurar viver cada uma dessas etapas da nossa vida de uma forma leve, que a gente consiga usufruir de todos esses períodos, da infância, adolescência, fase adulta e velhice. Então, vamos agora debater e conversar. Em que fase da vida você está?